Meus amigos, meu nome é Marcelo Picholi da Silveira, esse aqui é o canal Resenha Forense, sexto encontro já do nosso grupo de estudos em Direito Falimentar. Continuando a processualística falimentar, parte 5 agora, administração da falência. Já linkando com o que eu falei na última aula, vamos direto. Item 1 do caderno, introdução. Como avisa Fábio Lhoa Coelho, para a administração da massa falida, atribui a lei determinadas funções a 3 agentes: o magistrado, promotor de justiça, representante do Ministério Público, e os órgãos da falência, sendo estes últimos agentes específicos do processo falimentar, quais sejam administrador judicial, Assembleia dos Credores e Comitê dos Credores. De qualquer forma, vale ter em conta, diz Tarcísio Teixeira, que o devedor conserva o direito de fiscalizar a administração da massa falida, cuja gestão é de responsabilidade do administrador judicial, podendo requerer providências ao juiz para melhor preservar os bens ou direitos, bem como intervir nos processos em que a massa falida for parte ou interessada, além de poder interpor recursos cabíveis. Nesse sentido, o artigo 103, parágrafo único da Lei de Falências, citei aqui o Tarcísio Teixeira. Com efeito, segue dessa vez Marlon Tomasetti, com a decretação da falência, o falido passa a ter uma série de obrigações de colaboração ativa com o bom andamento do processo. De outro lado, porém, também lhe são assegurados certos direitos, em especial para a defesa de seus interesses. O artigo 103, parágrafo único da Lei nº 11.101 de 2005, assegura ao falido os direitos de fiscalizar a administração da falência, requerer as providências necessárias para a conservação de seus direitos ou dos bens arrecadados e intervir nos processos em que a massa falida seja parte ou interessada, requerendo o que for de direito e interpondo os recursos cabíveis. Isso, repito, está em Marlon Tomasetti. Em síntese, eu coloquei ali quem que cuida, quem que toca a administração da massa falida. A administração da massa falida, vocês vão ver ali no caderno, abriu uma chave assim: funções do magistrado, funções da promotoria de justiça e funções dos órgãos da falência. Órgãos da falência que são a administração judicial, Assembleia de Credores e Comitê dos Credores. Vamos estudá-los um a um, ainda que brevemente. Item 2 do caderno, funções do juiz, evidentemente funções do juiz no processo falimentar, não é? Numa falência, o juiz terá a competência de presidir sua administração. Deverá superintender as ações da administração judicial. Vou repetir os verbos, presidir e superintender. Basicamente, o juiz faz isso. É o juiz, em última análise, o administrador da falência, cabendo-lhe autorizar a venda antecipada de bens, artigo 113, o pagamento dos salários dos auxiliares do administrador judicial, artigo 22, inciso 3º, a linha H, aprovar a prestação de contas do administrador judicial, artigo 154, e outros atos definidos em lei de conteúdo exclusivamente administrativo. Nesse sentido, Fábio Lhoa Coelho. Um bom exemplo da venda antecipada de bens é dado pelo Tarcísio Teixeira. No caso de existirem bens sujeitos à desvalorização, por exemplo, equipamentos de informática, ou perecíveis, por exemplo, produtos alimentícios, esses poderão ser vendidos antecipadamente, mediante autorização judicial, após ouvir o Comitê de Credores e o falido no prazo de 48 horas, é o artigo 113 da Lei de Falências. Item 3 do caderno agora, funções do MP, funções do promotor de justiça no processo falimentar. O que o promotor pode ajudar? Na falência, o promotor de justiça atuará, como se sabe, como fiscal da ordem jurídica, devendo se manifestar em vários momentos. Na doutrina, eu acho que a melhor posição, ou a melhor esclarecimento, ou resumo do papel do parquet, do MP, do promotor de justiça na falência, eu encontrei aqui no livro do Valdo Frásio Júnior, esse longo trecho que eu vou ler agora, tá? Sem prejuízo da relevância de suas funções penais, como parte na persecução dos crimes falimentares, cresceu muito o papel de fiscal da lei desempenhado pelo representante do Ministério Público nos processos concursais. É preciso ser dito que o MP não só poderá, como deverá intervir. Com efeito, na condição de titular da persecução penal, deve promover a apuração e responsabilização de agentes delituosos.
como fiscal da lei, não pode deixar de atuar sempre que constatada inobservância formal ou material das normas vigentes. Ainda mais, sempre que ocorra, pelo menos, ameaça de lesionamento ao interesse público, também é sua obrigação intervir nos termos do artigo 178, inciso 1º do CPC de 2015, nas causas em que o interesse público é evidenciado pela natureza da lide. Dessa forma, a LRE, Lei de Recuperação Lei de Recuperação e Falência, simplesmente resume os deveres constitucionais e processuais do Ministério Público nos segmentos penal e civil. Tudo isso eu estou lendo aqui, pessoal, repito, é do Valdo Frazio Júnior, tá? Tendo em vista a amplitude do dispositivo instrumental aluído e considerando-se a sua aplicação supletiva nos processos concursais, é possível afirmar que, tanto nas recuperações como na falência, sendo indiscutível o interesse público presente nos autos, o Ministério Público tem a possibilidade de participar ativamente em todas as fases dos concursos. Haja ou não menção expressa da atuação do Ministério Público nos processos concursais regidos pela LRE, é indiscutível que, nos termos do artigo 996 do CPC de 2015, tem ele legitimidade para recorrer tanto nos processos em que é parte, como naqueles em que oficia como fiscal da lei. No intuito de sintetizar as atribuições do MP, basta dizer que o representante do parquet detém legitimação ativa para propor a ação penal por crime falimentar e, na área civil, a ação pauliana falencial. Pode impugnar a relação de credores no que se refere à ausência de qualquer crédito ou à legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado. Também é autorizado a requerer a substituição do administrador judicial ou dos membros do comitê, se nomeados com inobservância dos preceitos da LRE, entre outras hipóteses participativas. Muito bem, item 4 do caderno, funções dos órgãos da falência. Como a gente acabou de ver, são órgãos da falência, não custa repetir, o administrador judicial, a Assembleia de Credores e o Comitê dos Credores. Vamos estudar, ainda aqui resumidamente, cada um desses órgãos. Item 4.1 do caderno, o administrador judicial. O administrador judicial é, na esteira aqui da doutrina do Fábio Coelho, agente criado por lei para o desempenho de certas atribuições relacionadas exclusivamente com a administração da falência. O administrador judicial é o agente auxiliar do juiz que, em nome próprio, portanto com responsabilidade, deve cumprir com as funções cometidas pela lei. Além de auxiliar o juiz, o administrador judicial é também o representante da comunhão de interesses dos credores, massa falida subjetiva. Para fins penais, o administrador judicial é considerado funcionário público. Voltando ao nosso caderno, a escolha do administrador judicial seguirá o critério lá do artigo 21 da Lei 11.101 de 2005, que diz: será profissional idôneo, preferencialmente advogado, economista, administrador de empresas ou contador, ou ainda pessoa jurídica especializada, isso aí está no caput. Se a escolha recair em pessoa jurídica especializada, será preciso declarar o nome de profissional responsável pela condução do processo de falência ou de recuperação judicial, que não poderá ser substituído sem autorização do juiz. É o parágrafo único. Ou seja, ainda que o juiz nomeie uma pessoa jurídica, isso é muito comum, tem que ter alguém responsável. Olha, pessoa jurídica, me fala um nome aí, que eu vou cobrar desse cara aqui. É mais ou menos isso. É de bom alvitre lembrar que administrador judicial é um auxiliar qualificado do juiz. Ele não é representante de credores, assim como não é representante do devedor. Nesse sentido aí, o Tarcísio Teixeira no seu direito empresarial sistematizado. Note-se, você que me assiste, note aí que a função da administração judicial é indelegável, mas ele poderá contratar profissionais para auxiliá-lo, solicitando previamente a aprovação do juiz, inclusive quanto aos seus salários. Quando se trata de advogado, deve-se distinguir entre o contratado para a defesa dos interesses da massa e o contratado para a representação processual do próprio administrador judicial, porque somente os honorários do primeiro podem ser pagos pela massa falida. Isso aí está no Fábio Coelho. Note você que também ainda, você que me assiste, note também que um administrador judicial não é necessariamente eterno, tá? Ele não está lá para sempre necessariamente. Ele pode ser substituído ou destituído, conforme o caso. E esses verbos aí são diferentes, tá? Substituir e destituir. Olha só, a destituição
até sugere, né, é muito mais drástica que a substituição. Aliás, a destituição pressupõe o não cumprimento a contento com as obrigações ou mesmo interesses conflitantes com os da massa. Então isso aqui é muito sério. A substituição, diferentemente, não passa de uma providência legal neutra, digamos assim, que quer melhorar a administração da falência. Aliás, um administrador substituído poderá, em alguns casos, voltar a ser nomeado administrador judicial noutra falência. Mais ou menos assim, olha, eu sei que você não cometeu nenhum ilícito, mas você não está dando conta do recado, você estava de boa fé, eu vou substituí-lo, você vai receber o seu, vai ser feliz em outro lugar. Aqui não vai dar, vou substituí-lo. Não é tão grave assim. Agora, um sujeito que foi destituído, diferentemente, não poderá ser novamente escolhido para a mesma função em qualquer outra falência por 5 anos, como estipula o artigo 30 da Lei 11.101 de 2005. Nesse sentido, aduz Fábio Ulloa Coelho que são causas para a substituição a renúncia motivada, morte, incapacidade civil ou falência. E são causas da destituição, e olha como é grave, ó, a inobservância de prazo legal ou, talvez pior, o interesse conflitante com os da massa, ou melhor, com o da massa. Quando ocorre a recusa da nomeação ou a falta de compromisso no prazo da lei, o juiz deve nomear outra pessoa para o cargo de administrador judicial. Não é propriamente aí o caso de substituição, embora o legislador o entenda como tal. Muito bem, pessoal, prosseguindo. O Fábio Ulloa Coelho aponta 4 atos processuais que são de responsabilidade do administrador judicial e que merecem destaque. Então, eu fiz uma tabela no caderno baseada na obra do Fábio Ulloa Coelho, tá? Mas a tabela é de minha autoria. Eu coloquei assim na tabela, vocês vão ver aí depois, tá? Principais atos processuais envolvendo o administrador judicial da falência. Aí eu coloquei assim, na coluna esquerda, ato. Na coluna direita, descrição do ato. Então, primeiro ato, verificação dos créditos. E na descrição eu escrevi artigos 7º a 20 da Lei 11.101 de 2005. Será papel da administração judicial a verificação dos créditos. O juiz fica com um papel só decisório. Enfrentará impugnações, que a gente vai estudar depois, impugnações apresentadas por credores ou interessados. Segundo ato, relatório inicial. Descrição, artigo 22, inciso 3º, a linha E da Lei 11.101 de 2005. Deve a administração judicial apresentar no prazo de 40 dias, contado 40 dias que se contam da assinatura do termo do compromisso, prorrogável por igual período, então pode ser 40 mais 40, um relatório sobre as causas e circunstâncias que conduziram à situação de falência, no qual apontará a responsabilidade civil e penal dos envolvidos. Terceiro ato, contas mensais, artigo 22, na descrição escrevi, artigo 22, inciso 3º, a linha P da Lei Falimentar. Deve a administração judicial juntar aos autos até o 10º dia, ou melhor, até o 10º dia, vou corrigir aqui depois se estiver errado, corrijam aí se estiver errado, tá? Deve a administração judicial juntar aos autos até o 10º dia do mês seguinte ao vencido, acho que é isso aí, conta demonstrativa da administração que especifique com clareza a receita e a despesa. Prestar contas, não é? E, finalmente, relatório final, artigo 155 da Lei Falimentar. Julgadas as contas do administrador judicial, ele apresenta um relatório final da falência no prazo de 10 dias, indicando o valor do ativo e do produto de sua realização, o valor do passivo e o dos pagamentos feitos aos credores, e especificará justificadamente as responsabilidades com que continuará o falido. E como bem resume Fábio Ulloa Coelho, o administrador judicial deve prestar contas da sua administração em 3 hipóteses. Ordinariamente, a cada mês e ao término da liquidação, e extraordinariamente, quando deixa as suas funções, seja por substituição, seja por destituição. A prestação de contas será autuada em separado e julgada após aviso aos credores e ao falido, para eventual impugnação no prazo de 10 dias e oitiva em 5 dias do MP. Havendo impugnação, ouve-se a respeito ao administrador judicial. Em seguida, as contas são julgadas pelo juiz. Tendo ocorrido alcance, o juiz pode, na sentença que o reconhecer, decretar indisponibilidade ou sequestro dos bens do administrador judicial para a garantia da indenização da massa. Item 4.2, passando a régua, então a gente vê a administração judicial, primeiro órgão, né, da administração da massa falida. Segundo,
4.2, né? A Assembleia de Credores. Na falência, é atribuição da Assembleia de Credores, segundo o artigo 35, inciso 2º da Lei 11.101 de 2005, deliberar sobre, letra A constituição do Comitê de Credores, a escolha de seus membros e a sua substituição. Letra B, a adoção de outras modalidades de realização do ativo, na forma do artigo 145. E letra C, qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores. É a totalidade dos credores da massa falida que formam esse órgão aí, a Assembleia de Credores. Então, todo e qualquer credor, desde o Zezinho até o grande banco, faz parte da Assembleia de Credores. Item 4.3 do caderno. O Comitê de Credores. Na falência, é atribuição do Comitê de Credores, segundo o artigo 27, inciso 1º da Lei 11.101 de 2005, letra A, fiscalizar as atividades e examinar as contas do administrador judicial. Letra B, zelar pelo bom andamento do processo e pelo cumprimento da lei. Letra C, comunicar ao juiz caso detecte violação dos direitos ou prejuízo aos interesses dos credores. Letra D, apurar e emitir parecer sobre quaisquer reclamações dos interessados. Letra E, requerer ao juiz a convocação da Assembleia Geral de Credores. E letra F, manifestar-se nas hipóteses previstas na lei falimentar. O comitê é formado, segundo o artigo 26 da Lei 11.101, por 4 representantes. Um representante indicado pela classe dos credores trabalhistas, um representante indicado pela classe de credores com direitos reais de garantia ou privilégios especiais, um credor hipotecário, por exemplo, um representante indicado pela classe de credores quirografários e com privilégios gerais, e um representante indicado pela classe de credores representantes de microempresas e empresas de pequeno porte. O regime lá da Lei Complementar 123, se eu não me engano, 123 de 2006. Se não houver um comitê, o que pode acontecer, as atribuições que seriam do comitê não formado serão então exercidas pelo administrador judicial ou, na incompatibilidade deste, pelo próprio juiz. Nenhuma remuneração, isso é importante, nenhuma remuneração será devida aos membros do comitê pelo devedor ou pela massa falida. Eles são, como escreveu a Stefania Rosignoli, voluntários não remunerados. Pessoal, esse foi o 6º encontro, eu volto ao 7º encontro para estudar com vocês como funcionará a apuração dos ativos. Até mais.